Graça e paz, amados. Hoje vamos pensar um pouco no texto bíblico de 1 Samuel 1, de 1 a 18. Eu não vou ler o texto todo porque é um pouco grande, mas o irmão que tem a Bíblia em casa pode fazer a leitura porque é um texto muito bonito. Eu vou ler apenas o versículo 9, o versículo 11 e o versículo 13, que diz: Certo dia, após a refeição da tarde, quando ainda estava em Siló, Ana foi ao tabernáculo do Senhor. O sacerdote Eli estava sentado no seu lugar de costume, ao lado da entrada. Ana estava sentindo-se profundamente angustiada e chorava amargamente, enquanto fazia a sua oração ao Senhor. Eli percebeu que a boca de Ana se mexia, enquanto ela orava em silêncio do fundo do coração diante do Senhor. Porém, o sacerdote não ouvia som algum, então pensou que ela estava embriagada. Meus amados, essa é a história de Ana, mãe de Samuel, o grande profeta fabricante de reis. Ana vivenciou uma típica experiência de ansiedade e angústia no seu coração. O texto nos mostra as circunstâncias que tal fato aconteceu. Na cultura de Israel, a mulher era considerada por sua capacidade de gerar filhos. Essa questão era tratada diferente do que acontece aqui no Brasil, pois não se tratava apenas de uma frustração pessoal, mas de um conceito social mais amplo. Uma mulher sem filhos era considerada abandonada por Deus. Ana não tinha filhos, o que causava uma profunda angústia e amargura. O texto apresenta expressões que confirmam essa questão. No versículo 7, Ana chorava e não comia. 8. Ana tinha o coração triste. 10. Ana sentia-se profundamente angustiada e chorava amargamente. 11. O sofrimento era grande. E 16. Ela disse: Oro por sofrer grande angústia e aflição. As expressões acima nos mostram quanta dor Ana sentia no seu interior. Porém, ninguém via, nem sequer percebia o quanto doía. Analisando esse texto, podemos destacar 3 elementos que contribuíram para que Ana se sentisse dessa forma. O primeiro elemento é a crise familiar. O texto nos mostra que havia conflito na família, mesmo porque Elcana tinha outra mulher que era beneficiada com seus filhos e filhas. Ana tinha de lidar com as provocações de Penina, e tudo isso só elevava a angústia de Ana a níveis insuportáveis. Hoje, as famílias sofrem inúmeros conflitos entre irmãos, pais e filhos, cônjuges e outros. Esses conflitos no relacionamento familiar causam para as pessoas ansiedade, angústia, insegurança e até amargura. Precisamos avaliar o nosso ambiente familiar, buscar a orientação de Deus e até mesmo de profissionais especializados para tratar os conflitos e não causar essas dores ocultas ou mesmo superá-lo. O segundo elemento é o sentimento de inferioridade. As pressões sobre Ana só surtia efeito porque, de fato, ela se sentia inferior, fraca, por ser estéril. Muitas vezes nos sentimos ou nutrimos sentimentos de inferioridade, nos achamos incapazes de assumir funções ou realizar serviços ou resolver problemas e chegamos até a perder grandes oportunidades em nossas vidas. Irmãos, somos todos iguais aos olhos de Deus. Somos filhos do Rei, o Senhor Todo-Poderoso, que criou todas as coisas. Somos capazes, somos inteligentes, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, vamos nos esforçar
ter bom ânimo e as bênçãos virão. O sentimento de incompreensão é o terceiro elemento. Elcana não entendia Ana. Ele achava que o seu amor bastava para ela. Ele não entendia o seu choro, a sua falta de apetite, a sua angústia. O sacerdote Eli também não teve a sensibilidade de compreender Ana. Achou que ela estava embriagada. Às vezes, nos sentimos também assim, incompreendidos, sozinhos. Mas não vamos ficar paralisados. Vamos tomar uma atitude como Ana tomou. Ana buscou a Deus no momento da angústia. Recorreu ao único que iria compreender os seus sentimentos, que veria o tamanho da sua dor e que poderia auxiliar na sua dificuldade. Ana superou a dor invisível, venceu a angústia, a ansiedade, a amargura, porque ela fez um voto a Deus. Ela recebeu a bênção do sacerdote e voltou feliz para casa, se alimentou e a tristeza desapareceu do seu rosto. Há momentos em que precisamos nos voltar para Deus e buscarmos nele a compreensão que não encontramos à nossa volta. Apesar das provocações, dos preconceitos sociais, da tristeza, Ana reagiu, acreditou em si mesma e superou as suas dores. Sigamos o exemplo de Ana. Não vamos permitir que os preconceitos, que as tristezas, as provocações venham nos abater, porque nós somos filhos do Deus verdadeiro, do Deus Todo-Poderoso e que está a todo momento cuidando de nós. Que Deus nos abençoe.